Depois de Sucessão, que foi o meu primeiro vídeo no canal, o vídeo que eu falo sobre o Bituca, e foi um hit, porque 1.500 visualizações é hit, sim senhores. Eu vim aqui atendendo a pedidos da minha amiga Monique Pacheco. Ela é escritora, historiadora e secretária de Cultura de Contagem, e ela escreveu um livro chamado Meu Cabelo Não É Pro Seu Governo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Então chega aí. Give me some! E antes da Monique ser isso tudo que eu falei, ela era minha amiga de alma mesmo, é uma queridona, e ela escreveu esse livro, Meu Cabelo Não É Pro Seu Governo, foi lançado na Bienal do Livro de Contagem em 2019. Esse livro fala sobre a Isa, que é uma menininha que tem um cabelinho crespo. Ela é uma criancinha que tem problemas de autoaceitação e que tem imposições sociais também sobre o estilo de vida dela até. Eu não vou ficar falando muito do livro aqui para não dar muito spoiler, mas eu recomendo. Então, se vocês quiserem fazer a aquisição do livro, é só clicar aqui embaixo que já vai direto pro link. A história da Isa é a história de muitas meninas que têm cabelo como o meu também. Ninguém chamava a Isa para ser daminha, meu caso não foi diferente, e tem umas peculiaridades, né? Eu achava também que o problema do meu cabelo crespo quando eu era criança é que se eu cortasse Chanel, ele ia ficar lisinho, igual o da Paola Brat. A coitada é muito apagada. Não pode ser comparada comigo. E como não tinha o cabelo da Paola Brat, né, a rua inteirinha escutava os meus berros quando minha mãe penteava o cabelo. E a primeira vez que eu alisei o cabelo, eu tinha 5 anos. Eu acho que alisar o cabelo de uma criança é uma atitude muito violenta, né? Porque o processo todo é muito esquisito. Aquele trem fede demais, um trem muito fedorento. Dói demais porque vai puxando a raiz do cabelo, né? E é claro que essa violência toda deixou sequelas, né? Eu tive um corte químico no cabelo. Então aquela foto clássica da escola que a gente tira com o braço assim, tá lá o cabelo caído, tem um topete assim bem atrás da tiara com a marca, né, do alisamento, que não deu certo, um procedimento que falhou. E outra experiência que tem a ver com foto de escola também, que eu acho que é um pouco traumática pra mim, assim, que é uma foto que a gente tirou quando eu tava no segundo período da escola. Eu lembro direitinho de todas as menininhas estarem penteando o cabelo com as mães delas, mas meu cabelo não tinha muito jeito não, ele tava todo preso. E aí ele ficou todo... eu chamo de solzinho, fica tudo arrepiadinho assim ao redor, e aí colocou um chapéuzinho em cima, né? É uma coisa simples a vida com pentear o cabelo, cria na gente constrangimentos desde criança. Era muito constrangedor pra mim e pra minha mãe, que era quem lidava diretamente com o cabelo, é que toda vez que tinha uma data especial era aquela correria pra dar jeito no cabelo, né? Casamento, formatura, essas coisas. Não esquece, hein? Não mexe o cabelo. Não encosta nele. Não deixa nada grudar nele. Não mexa a sobrancelha. Não lava. Não toma banho. Passa um paninho. E o mais importante de tudo, não deite pra dormir. Mas como é que eu vou dormir? Não é pra você dormir. E aí teve a ocasião da minha primeira comunhão. Eu vou colocar o nome da sujeita aqui, que é a Fernanda. Essa pessoa marcou minha vida pra sempre. Hoje ela é minha amiga, uma queridona. Mas aconteceu o seguinte, eu tinha um ensaio da primeira comunhão pra fazer, era no sábado à tarde. Aí o cabelo da bonita tinha que dar na régua, né? Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Aí a minha mãe colocou rolinho no cabelo e como eu tinha muito cabelo, era um rolinho muito grande mesmo, sabe? E aí deu a tarde, não tinha secado o cabelo ainda, minha mãe secou assim. Eu perco tudo, velho, que eu Você vai assim mesmo. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, como que eu vou chegar com esse tanto de coisa na cabeça? Aí até passar no bairro foi tudo bem, porque o vizinho que estava indo ensaiar comigo tinha carro, né? E aí quando eu cheguei na porta da escola, que era onde a gente fazia catequese, todo mundo voltou a atenção pra mim. Eu fiquei tão desesperada, eu não tinha como correr. E aí essa Fernanda, ela, pra me defender, olha o que ela fez. Gente, pelo menos amanhã ela vai estar com o cabelo lindão, né? Vocês vão estar tudo assim,
Mas sabe quando a pessoa fala rindo, desesperado que agora? Hoje eu acho engraçado, mas na época foi horrível, sabe? A gente sempre dá risada dessa história, mas foi ruim, né? Mas aí depois as pessoas acabaram se esquecendo que eu tava com o rolinho e aí eu continuei lá, cantando as músicas da primeira comunhão e o cabelo no dia seguinte estava lá, aquele cabelo crespo, alisado. Mona Lisa. E aí, somando a infância com a adolescência também com o cabelo crespo, não tem muitas recordações boas, porque continuava a correria quando tinha ocasião especial pra gente comemorar. E uma das coisas que eu me lembro muito, assim, isso eu não consigo rir hoje, mas eu lembro de uma situação que eu tinha um crushzinho quando eu tava na 6ª série, assim, tinha uns 12 anos, e aí eu lembro que eu passei de ônibus perto da casa dele e eu estiquei o pescoço assim pra mexer ele da janela, mas antes que eu conseguisse falar alguma coisa, aí ele foi dar um grito. Agora era assim que os meninos me chamavam na escola, sabe? E aí eu só lembro de sentar murtinha no ônibus assim e pensar que de novo eu tava sendo invalidada pelo cabelo. Porque qualquer menina que tinha um cabelo crespo pode falar que o índice de rejeição nosso era muito maior do que da maioria das meninas. Inclusive, na adolescência também tinha aquela música lá do... Ai, gente. E tinha uma música lá do "E choveu, o cabelo encolheu". Aí falava que quando chovesse tinha que ficar com sacola na cabeça. E aí nessa época eu vivia de escova e relaxamento e alternava também com um rolinho no salão, né? Aí ficava igual aquele clipe do Bruno Mars. Então, eu sei falar inglês não. Very well, Mr. Yo. Chaves, você leu em inglês? Não glamouroso como ele, né? Mas ficava aquele sofrimento todo, com vergonha de alguém me ver com aquele trem na cabeça. E assim foi a minha vida inteira, odiando o cabelo, odiando o aspecto que tinha, né? Era sempre colocado como uma coisa negativa mesmo. O cabelo duro, o cabelo ruim, ninguém gostava de mexer porque dava trabalho. Então não tinha nem como ter construído uma autoestima, uma força, né? Ser uma pessoa empoderada, sendo que na verdade o que eu ouvi a vida toda foi crítica. Então, mesmo que seja um clichê, porque o YouTube inteiro está falando disso, as redes sociais sempre falam sobre esse assunto, mas a transição capilar é uma coisa que a gente não deve parar de falar, porque a gente precisa continuar dando força umas às outras e até para os meninos também, né? Para que a gente entenda que o nosso cabelo não tem defeito nenhum, é uma característica própria dele e é tão lindo como um cabelo liso. Eu acho que é até mais. Meu processo de transição capilar, ele não foi tão doloroso como que eu tenho visto aí na internet, né? O pessoal fica ansioso para o cabelo crescer logo, é porque eu não estava pensando no final, foi muito por acaso, porque a última vez que eu alisei o cabelo foi em abril de 2012, eu lembro exatamente desse. E aí, durante aquele ano todo, eu fazia as variações que davam, né? E aí eu fui me virando daquele jeito, mas sem procedimento químico, só na escova mesmo. Aí no ano seguinte, dia 31 de março, eu já estava cansada daquilo tudo, de só ter o cabelo cheirosinho, de fazer escova, né? Porque se lavasse também antes era um outro investimento que tinha que fazer, não era muito dinheiro. E eu já estava cansada daquela vida toda e eu fiquei querendo saber como era o meu cabelo. Então eu cheguei lá no salão onde eu fazia escova e eu falei assim, corta o meu cabelo curtinho pra mim. E aí a Bia, que é a minha amiga, ela falou assim, não, deixa o cabelo tá grande, tá bonito assim. Aí eu fui pegar uma tesoura que tava lá, cortei bem uma mecha na frente, falei, agora você vai ter que consertar, cagada. E aí até a cliente dela que tava lá, ela falou, gente, você é doida. E a Bia, nossa, é perturbada mesmo, né? Ela terminou o atendimento e ela tava lidando com aquela imagem pela primeira vez. Com o meu cabelo natural mesmo, é a primeira vez, é como se eu estivesse me conhecendo. Era muito doido isso, né? Porque o cabelo é a nossa personalidade mesmo, né? Fui embora pra casa, e quando eu cheguei lá com o cabelo curtinho, minha mãe, eu lembro direitinho que ela tava com o rodo na mão, ela só pagou, segurou o rodo assim, falou, você tá horrível com esse cabelo. Mas eu já estava tão segura do que eu já tinha escolhido para mim, que eu simplesmente subi pro quarto e continuei olhando no espelho e falando, gente, eu sou assim, eu sou assim. E aí conhecendo a textura do cabelo, né? Então assim, só quem viveu sabe, né? E aí depois do dia que eu cortei o cabelo, que foi o dia que eu conheci a estrutura do meu cabelo mesmo, né? Um dos meus receios era de como que seria quando eu chegasse na faculdade. Eu lembro que eu cheguei atrasada, só para variar um pouquinho. Quando eu abri a porta,
uma menina falou assim, show! E aí a galera super recebeu bem, falou, nossa, tá linda mesmo e tal. Então, assim, as outras pessoas mesmo já deram a cara empoderada, assim, eu fui super bem acolhida. Pode parecer bobagem, mas não é não, gente, não é. Não tava nem no auge, assim, de tanta transição capilar naquela época, né? Nem todo mundo tava assumindo os cabelos assim. Ser bem recebido com a sua característica natural faz parte do processo até da autoaceitação mesmo. Porque querendo ou não, a opinião dos outros ainda interfere. Então imagina, eu já tava com o cabelo curto, o que eu ia fazer se tivesse sido rejeitada, né? Mas não foi desse jeito e que bom que as pessoas receberam muito bem. O cabelo foi crescendo aos poucos, eu não tinha pressa. Eu fui curtindo cada tamanho, né, à medida que ele ia crescendo. Nesse processo da transição aí, eu dava uma variadinha nele, puxei umas luzes, depois dava uma escovadinha ou outra pra ver o cabelo diferente, embora eu achava que quando eu escovava o cabelo eu ficava sem força, sabe? Porque é um cabelo black power mesmo, que é um poder mesmo que a gente carrega na cabeça com ele. E não tinha muito tempo também, né, antes de eu me conhecer desse jeito, que eu tinha feito umas fotos, eu mesma tirei a foto lá em casa, com uma peruca Black Power, que é uma peruca até que eu comprei na loja de festas que eu trabalhava antes, e comprei, olha só, pra tirar a onda mesmo, né, pra ficar engraçado, pra ficar caricato. Eu lembro que aos sábados eu até trabalhava com essa peruca e colocava uma coroinha na frente, assim, né? E aí todo mundo olhava, dava risada, eu mesma, quando na verdade eu tava falando da minha própria condição real, se não fosse o alisamento mesmo na minha vida. E até tem um amigo que quando ele viu aquelas fotos, ele falou, acho que você devia deixar o cabelo assim, viu? Se eu deixar o cabelo assim vai ficar bom. Aí eu falava, não vou deixar não acho bonito. E outra coisa, eu não consegui arrumar emprego com o cabelo desse jeito não. Eu não cheguei a perder a oportunidade de um emprego não, mas eu senti diferença no tratamento quando uma vez, depois dessa transição aí que eu fiz, que eu trabalhava de telemarketing e a supervisora estava com o cabelo escovado nesse dia. Aí ela falou assim, nossa, melhor quando você vem assim, do que quando você vem com o cabelo daquele jeito. Não sei o cabelo daquele jeito, né? Outra situação também que eu tava fazendo estágio na escola e aí a pessoa disse, não, tô gostando de ver que agora você tá vindo com o cabelo arrumado. Porque as pessoas ainda associam o fato de que o cabelo não tá liso, é o cabelo que tá arrumado. Sendo que colocar esse cabelo desse jeito aqui é arrumar também. Porque só Jesus que sabe o tanto que é que a gente fica se preparando para deixar o cabelo direitinho, né? Uma das coisas que eu considero que seja muito problemática no processo de aceitação de uma criança negra, a aceitação da sua própria identidade, é a questão da representatividade. Que quem tem acha que é mimimi, mas quem não tem fica totalmente sem referência. Quando eu era criança, não tinha tanta representatividade, não. Eu lembro de duas aqui imediatamente, que era a Pata das Chiquititas e no auge das Spice, a Mel B, que era a menina negra. Mas ninguém queria ser a Mel B, das meninas negras, não. Queria ser a Emma, lógico, a loira, né? Que sempre foi a referência mesmo da beleza. Quando foi ter filmes que traziam essa temática, eu já era grande. Foi A Princesa e o Sapo. E mesmo assim, ela é uma princesa diferenciada. Ela não é aquela transformada pelo príncipe. É diferente da Branca de Neve, da Cinderela, que eu tinha acesso quando era criança. E eu não conseguia viver nenhuma daquelas personagens. Enquanto tinha outras amigas da escola lá que podiam respirar com tranquilidade e se associarem a essas personagens. Eu lembro que a Pocahontas foi uma das que eu pensei que pudesse chegar perto. Mas mesmo assim, né, tem alguma coisa que ainda incomoda. Eu não sabia que, na verdade, a nossa distância estava no cabelo dela ser lisa, embora a pele dela fosse um pouco mais escura. Mas ela também não é de origem negra, né, é indígena. As redes sociais têm uma força muito grande na vida das pessoas, seja para erguê-las ou para derrubá-las também. Então é muito importante a gente saber quem é que a gente está seguindo. Eu me atento muito sempre ao padrão de vida das pessoas que eu sigo, a estética também que elas oferecem, né? Eu gosto de gente comum, prefiro seguir os meus amigos, eu tenho as pessoas conhecidas também, famosas, né? Que eu gosto de acompanhar, mas se a vida for muito diferente também, eu acho que a gente já começa a comparar. E quanto a essa questão do cabelo, é muito importante,
Por quê? As marcas também se aproveitam para nos vender o tempo todo. Então antes a gente tinha marcas que eram especializadas apenas em alisamento, hoje a gente vê linhas e mais linhas dessa mesma marca vendendo produtos para cabelos crespos e cacheados. É uma alternativa que elas encontraram para não perder o espaço, para não perder o mercado, né? Também tem que se atentar a isso, porque o tempo todo é empurrado para nós essa ideia do consumo. Então é muito tranquilo a gente pensar que a gente deve cuidar do nosso cabelo, sim, mas ainda assim não perder... Perder o quê? A gente não perder a consciência de que as marcas não são nossas amigas, elas querem o nosso dinheiro. E como que é ter o cabelo atualmente, né? Demorei 24 anos da minha vida para aceitar esse cabelo, mais que aceitar, gostar desse cabelo, né? Isso não é normal não, gente. Gostar do próprio cabelo somente na fase adulta da vida, né? Olha só quanta coisa boa eu perdi ao longo da vida porque eu não achava que estava bom o suficiente, né? Meu cabelo me atrapalhava, na verdade. Ele é tão importante como um acessório. Vai escolher uma pulseira, um colar, um anel para dar aquela agregada no look, né? Aí a gente já pensa no cabelo, se ele vai secar, se ele vai ficar com volumão, se ele vai ficar mais baixo. O cabelo é aquele negócio, quando você vai ficar em casa, tá lindo, né? Mas às vezes eu preciso sair, preciso dar um belo close, o cabelo não te ajuda não. Eu não troco esse cabelinho aqui por nada não. Olha o cabelo da gata, da Barbie Grell. Vou sair, eu não acho que cuidar do cabelo antes disso é ruim pra mim não. Tem que ficar tantas horas escovando o cabelo, isso aí sempre foi um problema mesmo, além do dinheiro todo que eu gastava com isso. Mas aqui não, ó, na hora que vai penteando, aí o cachinho vai se formando assim, é a coisa mais linda, né? Tem nem como você não se sentir a pessoa mais linda do mundo nessas horas. E o cabelinho cheiroso, e as pessoas falam mesmo. É outra coisa também que eu acho que é a autenticidade que dá, né? A gente fica com a nossa própria característica. Ó, eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é, amo demais. Mesmo assim, eu tentei dar uma mudada no dia, não tem problema nenhum, né? Fiz uma escova, fiquei sabendo até como que ficava o comprimento desse cabelo liso, descobri que estava bem grande, né? O comprimento natural dele é esse aqui mesmo, aí ele quase que dá uma dobrada no tamanho aqui. Let's go. Let's go. Gostei, na hora, gostei bastante, mas teve consequência. Porque o cabelo muda a estrutura, porque acontece o que a gente chama de alisamento térmico. Na frente dessa franjinha aqui, ela era bem enroladinha mesmo, mas aqui ela já mudou totalmente o aspecto e aí tá esticado mesmo. A estrutura do cabelo mudou todinha. Teve uma consequência que não foi tão boa, né? Considero isso não tão bom, porque eu gosto do meu cabelo bem armado, bem cheião mesmo, né? Que fica brincando que é a Vanessa da moita. Mas não tá assim mais, então tem que ter a paciência de esperar o cabelo ir crescendo e à medida que ele vai crescendo, ele vai nascendo com uma raiz crespinha de novo e vai ficando armado. Mas tá tudo bem também, vamos levando do jeito que tá aqui. Inclusive fica uma dica aqui, se você resolver dar uma mudadinha só com a escova com a prancha, tome bastante cuidado se você fizer isso no salão, por quê? Uma das coisas é que pode ter resíduos nas escovas, resíduo de progressiva, isso daí vai alterar mesmo a estrutura do seu cabelo, porque vai fazer um alisamento. E a outra coisa é que o meu processo, como eu falei, foi um alisamento térmico. Foi a temperatura alta da chapinha que fez com que o cabelo ficasse liso e mudou totalmente a estrutura. Não tinha resíduo de química nas escovas, mas a alta temperatura da chapinha fez com que acontecesse esse alisamento também. Outra coisa que é muito importante é que hoje a gente sabe que existem salões especializados para cuidar de cabelos crespos e cacheados também. Até porque o cabelo cacheado é um novo padrão que tem sido estabelecido, porque o cabelo cacheado ele é mais valorizado, né? Enquanto que o crespo ele ainda tem que passar por processo para abrir cacho, uma coisa que não precisa, porque também tem a beleza dele.
crespo é um cabelo incrível. E aí a gente tem salões que respeitam a estrutura do nosso cabelo, que faz corte de acordo com a estrutura desse cabelo, respeitando sempre a nossa identidade. Quando a Monique vai autografar os livros que ela escreveu, Meu Cabelo Não É Para o Seu Governo, uma das coisas que ela escreve é que empoderar meninas é nosso dever e a nossa salvação. E eu concordo muito com ela, inclusive na condição de professora é o que eu faço. O tempo todo eu estou falando para as meninas, principalmente, sobre elas se gostarem com o cabelo que elas têm, porque adolescente está sempre se agredindo, né? Então tem muita piada racista o tempo todo, muito bullying. E à medida que a gente consegue fazer esse trabalho com os adolescentes, com as crianças, a gente faz com que eles se tornem adultos muito mais fortes. Então sempre que você tiver essa oportunidade de empoderar crianças, de empoderar adolescentes e até outras pessoas negras também, faça isso. Passar pela transição capilar é um processo que começa de dentro para fora mesmo. Você tem que começar a se acostumar com a ideia de parar com aquele processo que você já estava acostumada, de centralizar o cabelo, de estar acostumada com a sua aparência de cabelo liso, e de repente você tem que se acostumar com o que é seu, sabe? Com a textura do seu cabelo, que é algo novo, na qual você vai ter que descobrir, você vai ter que se dedicar, né? Se doar. Então é um processo de certa forma assustador no começo, mas depois vale muito a pena, de verdade. Meu nome é Eliade Berantunes, tenho 61 anos de idade, estou na transição do meu cabelo desde o ano passado e eu alisava o meu cabelo desde que eu tinha 12 anos de idade. E estou na transição também para o cabelo grisalho. O meu cabelo era a minha maior vaidade. Eu simplesmente me libertei de mim mesma. Eu escutava muito isso. Ah, você vai pra festa com o cabelo assim, seu cabelo não tá arrumado. Ah, seu cabelo embaraça demais, passa uma progressiva, vai ficar muito melhor. E eu cresci ouvindo muito essas coisas, esses rótulos que me traziam muito trauma, e eu não vivia sem meu cabelo escovado. Bem ali no comecinho da pandemia eu resolvi não escovar mais o meu cabelo, e aí eu fui percebendo que meu cabelo tem a história dos meus ancestrais, tem a história da minha família, tem a minha história. Os nossos cachos são amores e iluminam. Oi, meu nome é Daia e a transição capilar pra mim é um processo um pouco diferente. Eu nunca alisei meu cabelo, eu sempre usei ele cacheado, sempre usei ele natural, e depois de grande, crescida, uns 2 anos atrás, eu resolvi que eu iria alisar. Alisei, usei por uns 2 anos, cansei e agora estou transicionando. Mês passado eu estava de trança, esse mês eu estou com esse cabelo maravilhoso, e transição tem sido experimentar, mudar, descobrir novas formas de estar em termos de cabelo. E eu tô adorando. Bom, esse era o relato de experiência pessoal que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Se você tiver se identificado com alguma dessas coisas que eu falei, coloca aqui nos comentários para mim. Também peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque vai ter mais vídeos sim, viu? E se você quiser também que eu fale sobre algum tema, pode deixar aqui para mim. Seu pedido vai ser uma ordem. Eu desejo uma ordem.